Vamos abrir as Sagradas Escrituras, vamos junto com o pastor ao livro de Marcos, capítulo 16. Que bênção começar o mês na presença de Deus, não é mesmo, meus irmãos? Marcos, capítulo de número 16. Vamos dar início a essa mensagem que vai estar migrando, entrando, permeando o nosso coração durante todos os domingos deste mês de agosto. Nós vamos fazer uma breve recapitulação. Nos últimos meses, nos meses anteriores, deixa eu pegar aqui, desde o mês de abril, maio e também junho, estudamos sobre o Espírito Santo. Estão lembrados disso? Estudamos sobre o Espírito Santo. Aí, posteriormente, no mês passado, estudamos sobre voltar ao primeiro amor. E agora vamos, então, aprender sobre o ID do Senhor. Vamos aprender a levar a palavra de Deus. Aprendemos nesses meses que passaram sobre Deus, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Agora vamos usar dessa palavra que Deus nos ensinará para levar essa palavra até as pessoas que não conhecem Jesus. Amém, irmãos? Marcos, capítulo de número 16, nós vamos já começar nesse versículo tão conhecido, mas que nós precisamos entendê-lo. Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler até o final. Quem crer e for batizado, este tal será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido então no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Digam amém. Bom, este texto refere-se no último encontro, humanamente falando, entre Jesus e os seus discípulos. Jesus tinha ressuscitado, muita coisa aconteceu, muitos milagres aconteceram após a ressurreição. Só que nesse dia específico, Jesus encontra os seus discípulos e dá uma ordem para eles: vá e pregue o evangelho a toda criatura. Isso nos faz entender que nós não podemos achar no nosso coração, que às vezes pensamos, tal pessoa, ou fulano, ou ciclano não possa se converter, ou não queira Jesus. Jesus disse que temos que pregar a todos, mesmo quando nossos olhos carnais enxergam uma pessoa muito incrédula. O mais incrédulo pode ser o maior pregador um dia. Amém, irmãos? O maior incrédulo pode tornar-se o maior pregador um dia. Mas como que isso vai acontecer? Isso se dará à medida que ela for conhecendo a Cristo Jesus. Ela vai conhecendo a Deus e vai recebendo, então, essa capacidade. Os obreiros que quiser sentar, pode sentar também, para a gente poder anotar a mensagem, não tem problema não. Então, quando Jesus deu essa ordem, ele disse que todo convertido deve fazê-lo. Ele chamou os discípulos neste encontro, mas essa mensagem não é somente para os 12 apóstolos. Inclusive, nós vamos estudar nesses próximos domingos e hoje também, um pouco sobre cada momento que Jesus levantou esses discípulos. Como que foi a ação do Senhor Jesus e como também nós devemos copiar essa ação de Jesus como exemplo e fazer a mesma coisa. Então, Jesus dá essa ordem: toda pessoa que é de Jesus deve anunciar o evangelho. Então, agora, assim, a gente tem já por base bastante conhecimento da vida natural. Nós sabemos que para você ser exemplo, você tem que também fazer aquilo que você está falando. Se eu digo para alguém, por exemplo, que ela deve amar a Deus, que ela deve se envolver com o Senhor, que ela deve orar, eu tenho que ser o exemplo dessa pessoa. Se eu digo a alguém que ela deve ir à igreja, conhecer Jesus Cristo, eu tenho que ser um exemplo para essa pessoa. Então vamos exercitar essa fé de viver o evangelho para que essas pessoas que, quando anunciarmos Jesus para elas, elas também convertam-se ao Cristo que nós estamos já convertidos.
Amém? Eu não posso levar alguém a conhecer aquele a quem eu nem sirvo, aquele que eu não creio. Então eu tenho que ter Jesus em minha vida, eu tenho que viver para Jesus. Amém? Vamos agora, por favor, no final a gente volta aqui de novo. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 15. As mensagens destes domingos de agosto não serão mensagens longas, tá? Serão bem objetivas. Mas a gente tem que dar atenção que essas mensagens não são somente para os discípulos daquele tempo. Eu vou até ter uma ousadia de perguntar para você: você se declara discípulo de Jesus? Quem se declara discípulo de Jesus? Auto se declarar é dizer: eu sou tal pessoa, eu sou essa pessoa que tenho procurado e vivido como alguém que aprende com Jesus. Discípulo, se você for procurar a tradução, significa aprendiz. Então, você que é discípulo de Jesus, você está aprendendo com Jesus. Então, por base, eu tenho que aprender segundo as palavras de Jesus. Se eu quero que estas palavras surtam o mesmo efeito que quando Jesus pregava, eu tenho que fazer exatamente como Jesus fazia. Amém, irmãos? Eu tenho que seguir esses ensinamentos de Jesus. João capítulo 1, versículo 15, diz assim, João capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro. De quem ele está falando? De quem que João Batista está falando? Isso. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Como que nós recebemos com graça sobre graça? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o caminho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. O João Batista está dando um testemunho de quem é Jesus. Ele está falando acerca da vida de Jesus. Só que ele para um momento, e nesse momento que ele está descrevendo, ele fala: olha, gente, em Cristo Jesus nós encontramos a graça. Em Cristo Jesus nós encontramos, como ele mesmo diz, graça sobre graça. Em Moisés foi dado a lei, mas em Jesus foi dado a palavra da verdade. Diga graças a Deus. Porque a lei de Moisés, ela favorecia alguns, porque os homens determinavam a lei. Em Cristo Jesus, todo aquele que crê nele recebe de graça essa bênção. Não tem que se fazer alguma coisa para recebê-lo. Já nos dias de Moisés, haviam até penitências que eles tinham que fazer. As leis eram severas, não que as leis não tivessem valor, não que a lei de Deus não tivesse valia, mas a palavra dada por Jesus trouxe salvação. A palavra de Moisés só trazia rigor, só trazia só o sentimento de que se eles não fizessem, eles sofreriam. Já em Cristo Jesus encontramos salvação. Nós temos entendimento que em Cristo nós somos perdoados. Amém? Aí ele fala de uma coisa que eu também quero falar. Deus nunca foi visto por alguém. Então, se podemos entender que Deus foi visto por alguém, se vê na face de Cristo. E ele está falando: no meio de vocês está este, o Filho de Deus, que revela quem? O Filho de Deus vem para revelar o próprio Deus. Amém, gente? O Filho de Deus vem para mostrar quem é Deus, vem mostrar a sua palavra. Então, nós, a partir daqui, muda o curso da história. Porque a partir desse momento, todos os fatos históricos importantes que narravam a vinda de Jesus, começam agora, para aqueles dias, fazer sentido para eles. Às vezes tem coisas que não faz sentido para a gente. Você vem num culto, escuta o pastor pregar, você gosta da mensagem, tem coisas que você entende que é para o seu dia a dia, mas tem coisas que são, não vou falar escatológica no sentido bíblico, mas tem coisas que vão acontecer na sua vida. Há acontecimentos que vão mudar a tua história. Há acontecimentos da tua vida que mudarão a história de outras pessoas. Então nós temos que entender a graça de Deus se revelando em minha vida para que eu possa também anunciar essa graça. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender? Mas daqui a pouco você vai entender um pouco melhor. Versículo de número 19. Versículo 20, né? Perguntaram então para João Batista: quem que é você então? Já que você não é Jesus, quem que você é? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou
o Cristo. E perguntaram: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. Tu és então um profeta? E respondeu: também não sou. Disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. O que é a voz que clama no deserto? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eles estavam sempre aguardando, né, naquela fé de que voltaria Elias, porque Elias, nos seus dias, foi um profeta de muito poder, um profeta que mudou a história, um profeta que trouxe fogo do céu, e todos esperavam que, se fosse Elias, mais uma vez eles teriam uma demonstração do céu na terra. Mais uma vez, eles veriam o poder de Deus ali na vida desse homem, que eles acharam, então, que eram Elias. Mas não era Elias. Eu não sou Elias. Mas se você não é Jesus, você não é Elias, você não é profeta, quem que você é? Olha, aí ele começa a falar: eu sou aquele que diz o Isaías que viria alguém preparar o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? O que significa preparar o caminho? O caminho para Jesus vir passar caminhando não é alguém que vem organizar a rua, organizar o caminho. Ele fala no sentido de que ele vem para prefigurar. Quando Jesus chegasse, estes que estavam ouvindo a pregação do arrependimento já entendesse que este veio para lavá-los, veio para purificá-los dos seus pecados. Aí diz, versículo de número 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. É um tipo de gente que você já sabe o que esperar dela, né? Eles já estão dispostos a fazer o quê? A ajudarem, a pregoarem a palavra. Vamos a João Batista, que está pregando no deserto? Não. Os fariseus eram do contra. E na vida nós encontramos muitos fariseus. Encontramos? Sim ou não? Conhecemos religiosos que tratam com tanta profundidade e comprometimento sua religião, mas não conhecem Jesus? Os fariseus eram conhecedores da palavra, mas não tinham amizade com Jesus, não tinham sequer afinidade com sua palavra, eles eram contrários. Então, na nossa vida pessoal, temos que entender que também acontecerá conosco. Vamos muitas vezes anunciar Jesus para as pessoas que não querem ouvir sobre Jesus, mas elas têm uma opinião formada sobre as coisas de Deus, e nós temos que saber lidar com isso, porque também fariseus podem se converter, amém? Quem lembra do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos 9, aprendemos com ele que ele era um fariseu de fariseu, líder de fariseus, que Jesus o trouxe à vida, trouxe ele novamente, trouxe ele a pregar o verdadeiro evangelho, diga graças a Deus. Então, fariseu também pode se converter, amém? Vamos voltar, versículo 25. Perguntaram então, e disseram: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem muito menos Elias, nem profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele quem vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava João, fazendo o quê, gente? Batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Olha um pouquinho, pastor. Você já percebeu, existe até um chamado, uma palavra que o pessoal fala, efeito manada? Já viu falar disso? O que João Batista tinha que fazer? Ele tinha que pregar arrependimento, e nessa pregação de arrependimento, quando ele anunciasse a palavra, muitas pessoas iam querer saber o que estava acontecendo. E ele no deserto pregava, e veja que importante é a gente pensar nisso, que quem quer Jesus, quem quer aprender, vai em qualquer lugar. Não é verdade? Vai numa igrejinha pequenininha, vai numa igreja perto, vai na igreja longe, a pessoa se dedica. Ela faz alguma coisa. Se eles iam ao deserto para ouvir o João Batista, acredito que não era tão gostoso o ambiente do culto no deserto, né? O ambiente, né? A pregação era uma bênção, mas o ambiente, deserto, calor, né? Calor escaldante, vento, areia, não deveria ser tão fácil.
Ficar parado ouvindo uma pregação no sol quente não deve ser tão legal também. Mas, nesse dia, notemos que as pessoas vinham até o deserto para ouvir a pregação. Ó, gente, está vindo um que é maior que eu, por isso vocês têm que fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados. Então, nós temos que ser essas pessoas que, quando temos oportunidade, porque nem sempre nós temos pessoas que vêm nos procurar porque querem Jesus, não é verdade? Nem sempre temos. Às vezes temos muitas pessoas que nos procuram para muita coisa, para passear, para comer uma carne junto, para fazer um passeio, para fazer qualquer coisa. Mas para procurar Jesus, poucas pessoas têm procurado. Então, quando nós temos a oportunidade, nós temos que mostrar a face de Cristo, nós temos que falar do amor de Deus. E João Batista está pregando: arrependa dos seus pecados, porque vai vir alguém que é melhor que eu. Vai vir alguém que é muito mais poderoso que eu. E eu aqui no deserto estou usando aqui deste momento para falar do arrependimento. E quando você crê que tem que se arrepender do seu pecado, você é batizado nas águas. Mas Jesus, quando vier, ele é mais poderoso que eu. Ele virá e fará que vocês sejam batizados com fogo. Ele fará que vocês tenham o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Então, o que é o efeito manada? Alguém começou a ouvir o João pregar no deserto. Esse cara é doido. Daqui a pouco foi mais um veio doido, mais um veio doido, mais um veio doido. Daqui a pouco tinha uma multidão. E é assim que funciona. Então, às vezes, irmãos, o fato de a gente achar que o outro tem que fazer, a gente acaba desperdiçando aquilo que Deus entregou em nossa mão. Entenda, o João Batista começou sozinho, foi no meio do deserto e começou a gritar, falar alto lá, e o povo começou: vamos ver o que esse doido está fazendo aí. Vamos lá. E assim muitas pessoas se reuniram. Então nós temos que entender que pode ser você o João Batista hoje. Amém? Quem pode ser um João Batista? Você pode ser um João Batista, você pode ser essa pessoa que comece a falar de Jesus, você é aquela pessoa que, na oportunidade que você tem, você sempre lança uma semente da palavra, e isso fará que Jesus seja revelado através de você. Jesus foi revelado a Israel. Você conseguiu entender por que João Batista tinha que vir antes? Você entendeu isso? Você acabou de ler o texto. Ele veio antes para quê? Para que Israel soubesse que quem estava chegando, esse é verdadeiramente o Cristo Jesus. Esse não é um falso profeta. Esse não é algum qualquer, esse não é um profeta qualquer, não digo profeta qualquer desprezando um profeta, mas não é Elias, não é nenhum outro profeta que estavam esperando. Este que está vindo agora, gente, é Jesus. Ele revelará Deus a vocês. Ele vai mostrar a face do Senhor para vocês. Então, esse fato de o João Batista é aquela... Já viram falar do chamarisco? Já viu já ou não? Colocou o chamarisco ali para as pessoas quererem Jesus. E assim foi. As pessoas ouvindo, uns contrariando, outros não contrariando. Tem gente assim, tem gente que ela não se envolve, ela fica de longe, mas também está vendo. Uma hora ela se achega. Amém, irmãos? Mesmo de longe, uma hora ela vai se achegar. Tem gente que ela está do contra, mas uma hora ela é quebrantada. O do contra passa a ser junto. Amém, irmãos? E aquela pessoa que está desinteressada, uma hora vai precisar e vai se interessar por Jesus. Então você tem que estar preparado para poder anunciar a palavra. Seja para quem for, seja para um jovem, seja para uma criança. Diga de passagem que uma criança, ela aprende muito mais fácil. E elas são muito inteligentes. Quem já convive com criança? Você tem criança em casa? A criança aprende de um jeito. Criança aprende tão fácil, tão rápido, e se nós não tivermos a expertise de Jesus, de sempre estar lançando a palavra, nós vamos perder essas crianças. Já pensou, por exemplo, alguns de nós crescemos no meio de família religiosa. Quem cresceu no meio de família religiosa? Quando eu digo religiosa, não é que está na igreja evangélica, aprende Jesus. Crescer no meio de família religiosa, muitas vezes, é que você foi ensinado a seguir a religião, mas não conhecendo Jesus, não sabendo quem é Jesus, defendendo doutrina, defendendo dogma, defendendo ideias, ideais, sem saber por quê. Eu comentava aqui durante a semana, quem de vocês tinha respeito de passar na frente da igreja e fazer um sinal para poder dizer que você amava Jesus? Quem fazia assim? Onde que está escrito isso, que Jesus ensinou isso? Quando falaram para Jesus assim: Jesus, onde é o lugar certo para adorar a Deus? Onde que é o lugar? Lembra lá em João capítulo 4, o encontro de Jesus e a samaritana? Lembra disso? Perguntaram então: Jesus, onde é o lugar certo? Jesus disse: nem lá nem cá. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Quem adora de verdade, adora em qualquer lugar. Quem adora de verdade, quem já adorou a Deus debaixo do chuveiro, com lágrimas? Meu irmão, se o chuveiro falasse, né, irmão? É que é só eu e ele ali, né, irmãos? Quem já adorou a Deus dentro do carro, dirigindo sozinho? Já?
Quem já fechou o banheiro para chorar? Deus, eu estou aqui, Senhor. Já passou por isso? Então, quer dizer, Deus procura os adoradores. Eu só consigo ser de Deus de verdade quando eu estou na igreja. Isso é religião. Estamos aqui nos unindo na mesma fé, aqui nos envolvendo com Jesus. Mas a religiosidade acaba atrapalhando a nossa fé. Temos que nos reunir? Você tem prazer de estar reunido com o povo de Deus? Porque nós estamos aqui dividindo a mesma fé, o mesmo propósito. Quem vai para o céu? Eu também vou, então vamos junto. E às vezes nosso dia a dia não são com pessoas que defendem a mesma fé que nós. Por isso é tão difícil de você lidar com os dias que vão passando após o domingo, após o dia do culto. É difícil lidar. Bom seria se nós tivéssemos todas as pessoas andando com Jesus, que nós teríamos uma vida quieta, sossegada, em paz, tranquila. Amém, irmãos? Nós temos que abrir nosso entendimento para isso. Agora vamos entender o porquê que chegamos aqui. Agora vamos a partir do versículo de número 35. Vamos direto ao 35. Vou pular alguns versículos porque o tempo é curto. Jesus, então, é apresentado ao povo, todos sabem de Jesus. Aí diz ali o versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Só fazer uma pergunta para você. Perceba uma coisa, Jesus já foi apresentado a Israel através das pregações e o próprio Cristo veio até João Batista para ser batizado. Lembram disso? Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 1, 2 e 3, se você pegar Lucas, se você pegar Marcos, os evangelhos, você vai ver que cada um narra de acordo com aquilo que eles interpretaram daquele momento. Um fala um pouquinho diferente, outro fala um pouquinho diferente, mas todos eles se completam, certo? Nós vemos então que no dia que Jesus foi batizado, ali houve uma grande bênção, que a Bíblia fala que o céu estava aberto, e como o próprio Pai falando, dizendo, este é meu filho em quem me compraz, é o filho que tem o prazer. Deus então se mostrou para aquelas pessoas que estavam ali, dizendo, esse é meu filho. Tudo que ele falar, escute a ele, escute esse aqui, porque este é meu filho. Eu enviei ele para salvar vocês. Amém? Escutem Jesus. Então agora acontece o seguinte, Jesus já foi apresentado, eu preciso ficar apresentando Jesus todo dia para alguém? Eu não preciso, porque uma pessoa que eu já... Por exemplo, se você já me conhece, alguém precisa me apresentar para vocês novamente? Nós já nos conhecemos. Porém, entretanto, todavia, Jesus, mais uma vez, está diante do povo e João Batista continua anunciando, falando quem é? Quem é Jesus. Veja que a importância de nós não falarmos de Jesus uma única vez. Nós sempre temos que, à medida que temos oportunidade, sempre estar semeando. Vamos falar a verdade, tem dias que a gente, se fala de Jesus para alguém que nós amamos, é capaz que as pessoas até briguem com a gente. Já aconteceu com você? Você fala, vamos orar aqui, orar o quê? Olha o que está acontecendo. E às vezes até zombam de Deus. Talvez naquela hora, não é a hora de falar. Mas vai ter um momento que a pessoa, puxa vida, não sei o que está acontecendo. A coisa está difícil, viu? Jesus pode mudar essa história. Jesus mudou isso aqui na minha vida. Jesus fez isso na minha casa. Jesus mudou meu coração. O que começa a acontecer, irmãos? Jesus começa a ter espaço. Então, às vezes, você não vai ter muito espaço, mas quando o espaço é dado, aproveite. Lance a palavra, ou seja, podemos parar de falar de Jesus? Não, temos que sempre estar apresentando Jesus. Agora, irmãos, se eu vou falar de Jesus, eu tenho que falar bem, né, irmãos? Tenho que falar bem de Jesus. Porque eu só posso anunciar de alguém e pedir que alguém goste de outra pessoa que eu gosto, se eu também gosto bastante dela. Eu gosto de explicar uma coisa assim, a pessoa vem para a igreja, um exemplo, a pessoa vem para a igreja e ela volta para casa, que raiva daquela mulher, ficou cantando alto do meu lado. Que raiva daquela mulher, ficou orando alto, meu Deus do céu, acho que Deus é surdo, para que orar tanto assim? Chega em casa, no meio dos incrédulos, e você, em vez de falar de Jesus, você levou mal de Jesus para a tua casa. Deu para entender? Você não falou bem de Jesus, você mostrou Jesus ao contrário do que você crê. Você crê numa coisa, mas fala outra. Então você tem que estar sempre falando de Jesus na proporção que ele está no seu coração. Agora, se você tem um problema com o irmão, Deus, faz essa irmã parar de gritar, tá bom. Às vezes é até um problema seu mesmo, sabia, irmãos? Às vezes é você que não ora, não busca a Deus, e quem está orando está criticando. Às vezes está faltando você também orar. Não é para você gritar, não precisa de gritar, mas a nossa oração tem que ser, né? Você está me ouvindo bem? Tem que ser audível, tem que ser clara, né? Eu gosto de explicar, esses dias eu escutava, o Marcelo estava orando aqui, não faça essa oração de chamar gato. Falei, até essas besteiras ele aprende comigo, né, irmão? Sabe como que é a oração de chamar gato? Não, irmão, a oração tem que abrir a boca mesmo, você tem que defender o que é teu.
Você está indo para uma guerra, irmão. Você não está. A guerra espiritual não é você fechar o olho a Deus resolve. Não, é você que é o guerreiro. É você que tem que se posicionar. Só que se você não se posiciona, você espera que tudo que acontece na vida espiritual, alguém tem que fazer. O pastor não é Deus, irmão. O pastor prega, mas é você que tem que crer. Amém, irmãos? Voltando. Versículo 36. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram então a Jesus. O João Batista tinha formado discípulos. Lá no deserto, várias pessoas já batizadas, e 2 destes discípulos escutando João Batista dizer: vai vir alguém que é maior que eu. Virá alguém que eu não sou digno nem sequer de tirar a sandália do pé dele. Então, quer dizer, a pregação de João Batista era tão poderosa que ele nunca trazia a glória para si mesmo. Ele não trazia glória para si. Ó, veja eu, olha como eu era. Não, eu posso dar o exemplo do testemunho, mas sempre levando a vida para quem? A Cristo. Sempre é Jesus. Hoje eu sou por quê? Porque Jesus fez algo em mim. Hoje eu tenho por quê? Porque Jesus me deu condições de ter o que tenho hoje. É tudo sempre levando a nossa vida a Jesus. Esse é quem testemunha Jesus. Quem testemunha Jesus é aquela pessoa que sempre coloca Jesus como o Senhor de tudo. É o Senhor da tua casa, das suas finanças, do seu trabalho, é o Senhor do seu relacionamento. Amém? Ele é o Senhor. Ah, eu tenho uma mulher abençoada. Foi Deus que me deu uma mulher abençoada. Deus preparou para mim essa mulher. Ah, eu tenho um homem abençoado. Esse homem foi Deus que preparou. Ah, porque meu marido... Não, parte até vai ficar se achando, né, irmão? Cuidado com esse negócio aí, né? Mas é bom você sempre colocar: Deus me deu, Deus fez, é Ele que me deu. É sempre colocando a proporção. Alcancei, foi por mérito que Deus tem feito em mim. Trabalhei crendo, lutei, me dediquei, fui para a guerra na hora da batalha e Deus honrou minha batalha e eu venci em nome de Jesus. Isso sim é um grande testemunho. Agora, depois de tudo isso aqui, para a gente poder concluir onde eu quero chegar, senão a gente vai se alongar muito, lá no versículo de número 38, e Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer: onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora... Era quase 16 horas, quase já terminando o dia. Só para a gente entender uma coisa. Os discípulos de Jesus, por exemplo, aqui o pastor Jefferson é como um pregador, um mestre que está ensinando a palavra. É o que a Bíblia fala. Não que eu conclua, é o que eu acho que seja. Não é a questão do mérito do homem. Mas o pastor é como o João Batista. Estou pregando Jesus, não estou pregando minha vida, não estou pregando aquilo que eu acho. Estou pregando a palavra de Deus. Porém, algumas pessoas, sem perceberem, acabam muitas vezes dando mais crédito ao homem do que a Deus. Você conhece gente que dá crédito para o homem? Hã? Tem gente, por exemplo, assim: ah, eu sou do missionário. Irmãos, nós somos de Jesus. Amém? Nós servimos a Deus na igreja da qual o missionário R.R. Soares é um líder, é um evangelista. Mas eu sou de Jesus. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo. Amém? Ah, por exemplo, assim, nossa igreja ela tem transferências de tempo em tempo. Eu já estou fazendo hora extra aqui em Pato Branco, não é verdade? Quem cala consente, eu entendi. Já estou um tempo aqui já em Pato Branco, já estou aqui faz um tempinho trabalhando, e eu sei que um momento o pastor vai embora. Algumas pessoas vão falar: pastor, mas e aí quando o senhor for embora? Aí quando você for embora, você continua seguindo Jesus. Você continua andando com Cristo. Mas pastor, mas nós se apegamos, nós gostamos do Senhor. Ai, fala que você gosta que eu vou ficar feliz. O pastor chega a se derreter aqui, né, irmão? Por isso que o homem não sabe receber glória. Vou responder de novo. Homem não sabe receber glória. Se você der glória para o pastor Jefferson, o que Jesus fez, o pastor vai se achar Deus. Aí a coisa não dá certo. Por isso a glória tem que ser sempre ao Senhor. Ah, mas nós vamos na igreja. Tem que ser o pastor Jefferson que vai orar por mim. Não, não precisa. Pode ser qualquer um, irmão. Qualquer cooperador de Deus que ore todo dia, que busque a Deus, que ande com Deus, vai fazer uma oração, vai surtir o mesmo efeito, porque o poder está em Cristo e não no pastor. Não está na pessoa que está fazendo, o poder é de Cristo. Então, claro, a vida da pessoa também vai demonstrar o testemunho, vai demonstrar toda uma qualificação, que é uma caminhada que a pessoa tem com Cristo. Agora, o fato é, esses discípulos, eles não ficaram apegados ao João.
Porque poderia, né? Se eles aprenderam com João Batista, que bom, nós conhecemos Jesus, mas vamos seguir aqui com o Senhor e Jesus lá. Não, Jesus é o Senhor, irmão. É Ele que temos que seguir. Ele não tirou a glória de Jesus, ele falou, pode seguir. Já pensou, por exemplo, João Batista? Eu batizei vocês nas águas, agora vocês vão me abandonar, seus ingratos. O João Batista fez isso? Não, siga ele, é ele que vocês têm que seguir. Um dia eu falei para a Fernanda, minha filha está aqui na frente, um dia eu falei para ela assim, um dia, minha filha, eu não vou ser teu pastor mais. Acostumada, desde criança ela está escutando esse homem falar com ela. Um dia ela vai casar, vai ter outros pastores. Recentemente falei com uma outra filha de pastor, a Vale está aqui. Acho que não é tão fácil não ver o Nascimento pregando aqui, né? Você está acostumado, pastor sempre, né? Aquela mensagem rebuscada, mas vai me suportando aí, irmã Vale, em nome de Jesus. Mas eu brinco com vocês assim, na intenção de a gente entender que se nós estamos dispostos a falar de Jesus, não é o que eu sou ou o que eu era que vai trazer mudança. A gente tem que sempre olhar para Jesus. A palavra que o pastor está anunciando é aquela palavra que vai me ajudar, vai me aproximar de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, não podemos querer as pessoas para nós, amém, gente? Pastor, se eu falar de Jesus para alguém, a pessoa for para outra igreja, se ela for servir a Cristo, que Deus abençoe ela. Nós não estamos aqui para brigar por igrejas. Já pensou, por exemplo, no céu? Está lá, vou dizer que o pessoal fala que é o Pedro, né? Está o Pedro lá na portaria, recepcionando o pessoal, e fala assim, qual era a sua igreja? A minha igreja internacional da graça de Deus, do R.R. Soares, do show da fé. E o meu pastor é o pastor Jefferson. Ele já entrou, ele está ali te esperando, fala amém. Aí eu vou primeiro, né, irmão? Sou bobo. Entrou, já está esperando vocês, viu? Mas qual que é a minha igreja? Mas aqui não tem igreja. Eu pensei que ia ter. Às vezes acontece isso, irmãos. Vamos chegar no céu, está lá uma casinha da Deus e Amor, uma casinha da Quadrangular, uma casinha e tantas que existem, né, irmão? Não é assim. No céu nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Agora, é triste quando a pessoa ama mais a igreja do que Jesus, irmão. Eu conheço muito, e você conhece, irmãos. Tem gente que, se você falar da idolatria que ela tem, ela quase bate em você, não é verdade? Ela ama mais a igreja, a doutrina da igreja dela, do que Jesus. Ela não ama Jesus, ela ama a doutrina. Fale mal do padre dela, para você ver só. Fale mal do papa, ou fale mal do pastor, não é verdade? Sim ou não? Estou colocando aqui os sacerdotes eclesiásticos. Fale mal do pastor. Meu pastorzinho, não. Meu pastorzinho é uma benção. Irmão, Jesus é o Senhor. E a Ele nós devemos servir. Jesus deu lição para nós. Ide pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas. O que são boas novas? A palavra, a vida de Cristo. A vida de Cristo é as boas novas. Nós temos que anunciar Jesus. Amém, irmãos? Se as pessoas vão crer, aí é com elas. Porque aprendemos, eu prego, ela deve crer ou não crer. Quem crer vai ser batizado e vai ser salvo. Quem não crer vai ter que ser condenado. Ou seja, você tem uma prerrogativa de muito poder na tua mão. Que quando você fala, a pessoa crê, quando você anuncia Jesus de verdade, ela crê, você acabou de ser um agente de salvação. Você tornou-se um agente, um discípulo de Jesus, ganhador de alma. Amém? Para a gente terminar, versículo de número 39, ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase na 10ª. 40, leia. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João havia seguido. E este achou primeiro quem? O seu irmão, e disse, achamos o Messias. Leia, que é traduzido Cristo. Irmão, eu acho bonito isso aqui, olha que impressionante. Primeiro discípulo, irmão, André. O André, ele viu Jesus, ele seguiu Jesus, passou o dia com Jesus, e ele fala assim, Senhor Jesus, dá um tempinho que eu preciso ir lá falar com meu irmão, porque meu irmão é um homem de fé, meu irmão também é um judeu que está esperando a vinda do Messias, diga graças a Deus, porque os judeus aguardavam a vinda do Messias, e alguns, infelizmente, até hoje aguardam, e eles não entendem que Jesus já veio. Eles achavam que o reino milenar de Jesus, que viria para resolver todos os seus problemas, seria nos dias de Jesus, o nosso Senhor. Eles acharam que seria um outro, alguém que resolveria, alguém que não morreria. Irmãos, como é triste quando a pessoa não tem entendimento, quando a religião fala mais alto, quando a lei fala mais alto.
No entanto, que agora Jesus está anunciado, André passa o dia com Jesus e fala, viu, eu quero primeiro anunciar para quem? Para o meu irmão, parentela. Nós temos que saber, vamos falar a verdade, eu sou sincero, eu tenho muita gente dos meus familiares que não são de Jesus. Você tem gente que não é de Jesus? Muito, mas muita gente. Eu tenho muita gente que não conhece a Deus. E vamos falar a verdade, tem pessoas que a gente não quer nem falar com elas. Levanta a mão quem tem gente assim. Tem vergonha? Pastor, tem gente que não dá nem vontade de falar com ela, porque essa pessoa, ela é muito errante. É uma pessoa que, às vezes, até fala mal da gente, fofoca da gente, inventa da gente. Não é verdade? O que nós temos que fazer, irmãos? Quem é discípulo de Jesus aí? Agora vamos achar. Quem é discípulo? O discípulo de Jesus está olhando para o erro dos outros? O discípulo de Jesus está olhando para as falhas alheias? Não, eu só tenho que fazer o quê? Pregar o evangelho de Cristo. Eu tenho que falar de Jesus. Se eu gosto da pessoa ou não, se a pessoa gosta de mim ou não, isso não é um problema meu. Isso não é comigo. Ela vai ter que se acertar com Cristo. Ela vai ter que fazer a parte dela com Deus. Agora, o que diz respeito à minha vida, eu preciso acertar. Eu não posso ficar com isso no meu coração. Já pensou, por exemplo, uma pessoa que tem ódio de mim, e eu sou um pastor pregando a palavra, eu quero que essa pessoa morra. Já viu gente amaldiçoar outra pessoa? Eu já vi, irmão. Inclusive, pastor amaldiçoar. Irmão, eu não acredito que Deus levante um pregador do evangelho para amaldiçoar alguém. Não acredito. A gente tem que abençoar, amém, irmãos? Nós temos que abençoar. Eu fui chamado para abençoar. Quem foi chamado para abençoar? Então, vamos abençoar. Primeiro lugar que a gente começa a pregar é onde? Casa. O marido se converteu, eu sempre digo, um homem, o cabeça de uma casa, quando se converte, tem uma família toda aos pés de Jesus. Quando o homem é fiel a Deus, a esposa é fiel, os filhos são fiéis. Não que seja, né, uma obrigação, mas é como uma escadinha, né? O maior vai abençoando o menor. O marido é o cabeça, o marido abençoa a esposa abençoa os filhos, e assim sucessivamente. Nós temos que entender essa hierarquia espiritual. Então, é de muita gratidão no nosso coração recepcionar as pessoas de Deus na nossa família e abençoar elas. Temos que abençoar. Puxa, parabéns, porque essa pessoa é digna de louvor, essa pessoa anda com Deus. Eu quero andar com Deus igual ao meu pai. Amém, irmãos? Gente, vocês não têm noção, é que eu não quero ficar velho tão rápido, mas você não tem noção quanto que eu quero ouvir meu avô falar assim, ó, meu avô, meu Deus, meu avô não vai dar certo, os dois já morreram, né, irmão? Eu quero ver meus netos falando assim, olha, eu ando com Jesus, porque o vovô Jefferson andava com Deus, ele andava com Jesus, e vocês tratem de, né, terem os netinhos pro vô Jefferson, né, senão não vai dar certo. Vô Jefferson, eu estou ficando velho mesmo, né, irmão? Só pode, não? Querendo ter neto já, misericórdia. Né? Nem casou os filhos ainda, já está querendo ter neto. Mas é um pensamento de que eu tenho, que um dia eu quero poder ter essa alegria, de ver os meus filhos servindo a Deus, de ver seus respectivos cônjuges servindo a Deus, ver os meus filhos dos meus filhos servindo a Deus e os filhos dos meus filhos servindo a Deus. E eu sei que cada dia a coisa vai piorar, cada dia o mundo vai ficar cada vez pior, mas eu sei que há esperança em Cristo. E se essa esperança que eu tenho em Cristo for transmitida para os meus filhos para os meus filhos, para os meus filhos, para os meus filhos dos meus filhos, irmão, fique tranquilo que a obra de Deus não para em você, ela continua através de você. Amém? Então, André foi um precursor, e é aqui que eu quero parar. O André, discípulo de Jesus, o primeiro momento que ele encontrou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi chamar o Pedro. Agora, a mensagem, ela vai engrossar o caldo um pouquinho. Vai comigo, por favor, em Lucas 6,12. Lucas 6, versículo 12. Olha a importância de você ser um evangelista. 6,12. Se você achou, diga achei. Diz assim, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, Jesus, né? E passou o quê, gente? 2h30, 3 horas. Ele passou a noite toda em oração. Agora sim, irmãos, há muitos relatos em vários momentos que Jesus sempre orava para fazer tudo. Tudo que Jesus fazia, ele orava. A Bíblia fala em Marcos 1,35, olha para o pastor agora, ele fala em Marcos 1,35 que Jesus levantava todas as madrugadas para orar. Bem cedo, antes do sol sair, Jesus levantava para orar. Jesus orava sempre, sempre Jesus estava orando. No Monte das Oliveiras, orando. Né? Sempre, sempre, sempre oração. Só que nesse dia específico, ele passou a noite inteira orando. Diferentemente de outros textos que falam que Jesus estava orando, esse texto fala que Jesus passou a noite inteirinha orando.
Para quê? Qual a relevância de Jesus em muitos momentos passar? Quem lembra dos dias, no momento que foi, quando ele foi preso pelos soldados romanos? Lembra quanto tempo ele orou? Quem lembra quanto tempo ele orou? Foram 3 horas. Lembra? Chamou os discípulos, foi no Getsemane, orou 1 hora, voltou, foi, orou mais 1 hora, depois foi, voltou, orou mais 1 hora. Para o dia que ele foi preso e crucificado, né, sepultado, ele orou 3 horas. Mas para o dia que ele vai levantar discípulos, ele passa a noite inteira orando. Quer dizer que vamos ter a percepção de que para levantar alguém para Jesus, o trabalho é muito difícil. E precisa de muita oração, muita dedicação. Nós não podemos nos importar com nós mesmos, nós temos que orar mais, nós temos que nos dedicar mais. Aí diz, versículo 13, e quando amanheceu o dia, chamou a si os seus discípulos, e ele fez o quê, irmão? Escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Qual que era o motivo da oração? Para escolher certo. Para chamar as pessoas certas. Aí eu vou fazer uma pergunta. Não, vamos terminar aqui, vamos lá. Senão depois eu pergunto. 14. Simão, o qual nós também chamamos de, que o próprio Jesus mudou o nome dele, e André, o seu irmão, que foi o precursor que levou o evangelho para o seu irmão, Tiago e João, filho de Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que é o traidor. Jesus passou a noite toda orando e escolheu um traidor. Eu quero que você repita comigo. Jesus orou a noite toda e ainda escolheu um traidor. Aí você ora em 2 minutos. Ou só faz, se a pessoa mexer no cabelo é porque eu tenho que casar. Poxa, não é um negócio meio estranho isso? É uma coisa séria, irmãos. As pessoas, se o pastor colocar a mão na orelha e ficar coçando assim, é porque é para mim a mensagem, sabe? Esses misticismos aí, gospel. Porque se o pastor der 3 pulinhos hoje, é porque, né? Não. Gente, Jesus passou a noite toda orando para chamar os discípulos para fazerem a obra. Lembra que ele terminou dizendo, vocês vão ser pregadores do evangelho, e onde vocês forem, vocês vão anunciar a palavra de Cristo. Vocês vão anunciar as boas novas. Aí você reconhece comigo aqui uma coisa, que Jesus, nossa, mas até Jesus errou? Nós sabemos bem que Jesus não errou. Já havia descrito na palavra, já havia descrito que um seria traidor. Já estava descrito, discriminado que um dos 12 seria traidor. Então está acontecendo para que se cumprisse a palavra de Deus, as escrituras tinham que se cumprir. Então entenda, irmãos, nem todos os que estão em Israel são israelitas. O que quer dizer isso? Nem todos que dizem que são de Deus são de Deus. Nem todos que dizem que são discípulos. Quem é discípulo, diga amém. Nem todo que diz que é discípulo. Você pode falar que é, mas você não é. Nem todo que diz que é pastor. Então nós temos que entender, muita gente, infelizmente, ela não entendeu isso, que nossos olhos têm que estar somente em Jesus. Jesus passou 8 horas, 9 horas, porque naqueles dias você sabe que anoitecia diferente para nós, né? Nós temos tecnologia, temos lâmpada, temos tanta coisa que nos faz ficar acordado até 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Então assim, dava 6 da tarde, Jesus, todas as pessoas iam dormir, ninguém fazia mais nada. Era até um costume, 6 horas todo mundo está em casa para dormir. Acordavam de madrugada. Pense quanto tempo, talvez 12 horas de oração. E assim, irmão, não era oração assim, Deus, eu abençoo o teto, Deus, eu abençoo o diabo. Não, Deus... Você já orou desse jeito, cansado? Quem orou bem cansado? Deus, eu abençoo o diabo em nome de Jesus. Não, o diabo não, está amarrado. Não. A pessoa às vezes não sabe nem o que está falando mais. Uma oração concreta, uma oração sincera. É oração quem vai dormir. Quando você vai dormir, você ora. Um dia desse, o Isaac, ele falou assim, pai, eu tenho que deitar, mas eu tenho que orar. Eu falei, ora, meu filho, vai fazer a sua oração. Ele ora com a irmã dele antes de dormir, né? Eu tenho que orar, pai, mas não pode ser na hora que fecha o olho, né? Fechou o olho na cama, vai orar, não vai dar certo, irmão. Não vai funcionar, né? Pastor, todo dia tem que orar antes de dormir? Eu não digo que você tem que orar todo dia antes de dormir. Você não precisa orar todo dia antes de dormir. Se você teve momentos com Deus de oração, não é necessário oração de dormir. Agora, se você vai dormir e passou o dia todo sem buscar Deus, o ministro tem que fazer, antes de dormir, fazer uma oração. A questão não é o tempo e nem o horário. A questão é você ter comunhão com Deus. Amém, gente?
Ah, pastor, eu posso fazer uma boa oração de 5 minutos e fazer uma má oração de 1 hora. Por quê? Porque a gente só está enchendo linguiça. Sabe quem enche linguiça? Deus, eu quero que aquela vizinha morra. Ah, não, eu não posso falar isso. Desculpa, Deus. A gente tem que ser sincero com o Senhor. E as palavras vêm do coração. E é o próprio Deus que nos dá as palavras. Amém, gente? Para a gente terminar agora, vai comigo, por favor, em Mateus 16, 13. Como eu disse, eu não vou me aprofundar, a gente vai se aprofundar nos próximos domingos. Eu só estou dando aqui para você um pré-anúncio daquilo que nós vamos falar. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é, e outros Jeremias, e outros até um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta para mim e para você. Quem está aqui no meio dos discípulos agora? O 16 aí, ó. Quem está aí? O Pedrão. O Pedrão conheceria Jesus se o André não tivesse chamado ele? O Pedrão ia ser lembrado aqui? Não. Mas diz, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que ele concluiu isso? Com qual conclusão? Como que ele pode falar o negócio dele? Está todos os amigos e toda a galera que o Pedro conhecia, dos fariseus e judeus e barará e bururu, e ele conhece Jesus de verdade como ele o é, e ele pergunta: o que você acha que eu sou? Ah, o senhor é igual aquele pastor pregando ali. Ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta, porque você se diz discípulo, mas no momento que você é provado, quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Jesus é o meu Salvador. É isso que Pedro está dizendo. Agora, vamos fazer o seguinte, gente. Se o André tivesse sido egoísta e tivesse ficado com Jesus só para ele, irmão, o irmão dele, o Pedro, seria também um discípulo? Agora, para a gente terminar, eu não tenho mais tempo, já acabou meu tempo que eu queria falar com vocês sobre esse texto hoje, mas o próprio Jesus fala assim: Pedro, põe o versículo seguinte, só na tela aqui, ó, 18, leia lá, ó. Pois também eu te digo que tu és, para de olhar para mim, Jesus está dizendo assim, ó, você sabe quem eu sou e eu sei quem você é. Você sabe quem eu sou e você disse muito bem, você sabe, eu sou o Cristo enviado por Deus, eu sou o Filho de Deus e eu sei quem você é. E eu sei que o que você está fazendo é verdadeiro. Eu sei quem você é. Diga graças a Deus. Eu sei quem tu és. Aí diz lá mais, né? Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas interpretam esse texto de maneira errada. Dizem que Pedro é o dono da igreja. Diga misericórdia. É tirar o Cristo, o Senhor, do centro. Você tirou Cristo do centro, você amou Pedro e não amou a Cristo, você está amando o Pedro. E uma das maiores religiões no mundo amam ao Pedro, não amam Jesus. Quem entendeu o que estou falando? Amam o Pedro, amam a Maria, amam o Antônio, amam o Francisco, amam não sei quem, mas não amam Jesus. Então, o que o Pedro foi a indagação de Jesus? Quem que você acha que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Para mim, o Senhor é o meu Salvador. Para mim, tu és o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Aí Jesus vai olhar para mim e para você e vai falar assim: e você é fulano de tal, e você vai edificar a minha igreja. Quem que vai edificar a minha igreja? Levanta a mão. Quem é o Pedro aqui dessa manhã? Você entendeu? Você é o Pedro. Você edifica a igreja. Você, quando eu digo edifica a igreja, não é no sentido que você domina sobre a igreja, mas você trabalha para que a igreja de Cristo cresça. É você que anuncia o evangelho. É você que apregou a palavra de Deus. As paredes da igreja pregam? Não. O som que sai para vocês ouvir do microfone sai sozinho? Tem que alguém falar, tem que ter alguém pregando, tem que ter alguém falando. Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles a quem não creram? Então nós temos que anunciar. Então nós temos que dizer: Senhor, eu estou aqui à disposição para servir ao Senhor Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, este mês de agosto, nós vamos fazer muitos evangelismos pessoais e também vamos fazer evangelismo coletivo na igreja. Amém? Amém, queridos? E eu quero contar com vocês. Jesus quer contar com você. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus?
Os amigos de casa, Deus abençoe e fiquem na graça de Deus.